Nessa aula, vamos abordar o tema homeostase e a sobrevivência dos organismos. Vamos começar com uma pergunta bastante antiga. O que é vida? Ou melhor, o que faz um animal ficar vivo? Claro, as respostas mais evidentes surgiram desde cedo. O coração batendo, a respiração, e mais posteriormente surgiu uma ideia de que a vida tinha a ver com energia. Independente de qual resposta, nós perguntamos: será que elas nos explicam realmente o que é a vida? Claro, se o coração parar de bater, o animal pode morrer, considerando um animal vertebrado, dependente do batimento cardíaco. Da mesma maneira, podemos pensar que a respiração é essencial. Mas o que faz mesmo o oxigênio? Como o oxigênio pode promover a vida? E como somos capazes de retirar o oxigênio do ar? E afinal, o que seria a energia? De todas essas respostas, a energia é a que explica com maior precisão o fato de existir vida. E ela nos remete ao início de tudo, a célula, a unidade do ser vivo. A energia para o metabolismo celular é essencial para a produção de proteínas, produção de enzimas, que funcionam como tijolos da nossa estrutura celular. Esses materiais são produzidos a partir do nosso metabolismo, e o metabolismo ele exige energia. A célula é uma unidade, é uma estrutura que se mantém viva devido justamente a esse metabolismo contínuo de troca da sua própria estrutura. É essa energia que promove realmente a vida. A energia é retirada de matéria-prima. As matérias-primas que nós conhecemos, são aquelas que fornecem o combustível principal para a célula, que é o ATP. Vocês devem estar lembrando das aulas de bioquímica e de biologia celular. A adenosina trifosfato é uma molécula que é obtida a partir da quebra das ligações de moléculas maiores. Os animais fabricam ATP principalmente a partir dos nutrientes ingeridos. Esses nutrientes que nós conhecemos no formato do alimento, como frutas, vegetais, cereais, entre outros, eles, a partir da quebra química das ligações que os constituem, nós obtemos os ATPs. Essa produção de ATP ela é bem maior quando a mitocôndria faz uso do oxigênio para produzi-lo, de forma a aumentar, chamado metabolismo aeróbico. Assim como é necessário também a água. Então temos aí esses elementos, esses constituintes, que eu chamo de ingredientes na produção de energia, que são fundamentais: água, oxigênio e nutrientes. Animais unicelulares obtêm seus nutrientes, os seus ingredientes para a produção de energia diretamente do seu próprio ambiente, do ambiente em que eles vivem. E dessa maneira a gente tem que considerar que o próprio ambiente ele possui todos esses ingredientes necessários à produção de energia. Se a gente observar esse ser unicelular, que é a ameba, apresentado aqui nessa figura, ele é capaz de retirar de seu ambiente esses ingredientes. Vocês devem lembrar, um animal que pode produzir, é um ser que pode produzir pseudópodos, que são projeções do seu da sua membrana, juntamente com seu citoplasma, que permitem englobar partículas alimentares e formar os chamados vacúolos alimentares. A partir daí, eles retiram então esses ingredientes para produzir energia. Se a gente pensar a partir dessa ideia e recordar um pouco das teorias evolutivas, nós vamos chegar à ideia do surgimento da vida que se operou, que aconteceu nos oceanos. O mundo primordial, o momento primordial de surgimento, teria sido então num oceano, e esse oceano propiciamente conteria todos os ingredientes necessários para a produção de energia. Isso porque o oceano é um ambiente bastante estável, físico-quimicamente falando. Então, um ambiente com temperatura estável, com luminosidade estável, com
os aparatos químicos com quantidades estáveis. Esse foi o ambiente que propiciou a origem da vida, o surgimento da vida. Para um ser unicelular, como esse que nós estamos vendo aqui, retirar desse oceano esses ingredientes era algo possível e fácil de fazer através das trocas a partir da sua membrana. Mas e no caso dos animais maiores? Os seres metazoários que abandonaram esse oceano, saíram a caminho da Terra, trouxeram consigo, né, um complicador. Como fazer a matéria-prima necessária chegar a todas as células do nosso corpo, ou do corpo de qualquer animal, falando assim. Bom, temos que lembrar que a reunião das células formam os tecidos, esses tecidos formam órgãos, e desses órgãos nós podemos constituir sistemas, como representado aqui no caso do ser humano. No caso de qualquer animal, o elemento que está em contato com seu ambiente externo é a sua pele, o seu tegumento. E essas células que formam esse tecido, essas poderiam então diretamente interagir com esse ambiente para retirar dele então os elementos essenciais à produção de sua energia. Mas e as células internas, os órgãos internos que compõem os órgãos internos, os tecidos internos? Como as células desses tecidos sobreviveriam sem o aporte da matéria-prima necessária para a produção de energia? Essa questão foi enfrentada e resolvida ao longo da evolução pela constituição do que eu vou chamar momentaneamente de oceano interno. Se o oceano foi o ambiente que permitiu o surgimento da vida, por ter um ambiente, por constituir-se num ambiente estável, era necessário que as células de todo o corpo se mantivessem dentro desse ambiente estável, ou seja, dentro de algum oceano, alguma coisa semelhante ao oceano. Vamos observar essa figura, que ela representa aqui os tecidos, né, e várias outras situações. Aqui no meio, no centro dela, nós teríamos então o líquido intracelular. Ora, cada célula é formada por sua membrana e seu citoplasma, o líquido intracelular. E esse líquido, dentro desse líquido estão suas organelas, suas estruturas metabólicas, e a partir desse líquido intracelular que a interação, né, a partir do líquido sendo mediada pela membrana com seu ambiente externo, é que se obtém as matérias-primas para o funcionamento celular. Num ser unicelular, essas trocas são diretas com o ambiente externo, mas pensando em um animal multicelular, vamos encontrar entre as células o que nós chamamos de líquido intersticial, que está representado aqui nesse cinza azul claro aqui. Então, entre as células que compõem o corpo, os tecidos, nós vamos encontrar o líquido intersticial. Esse líquido intersticial banha as células e ele formaria aí o nosso líquido, nosso oceano interno, que está diretamente relacionado com as células e o líquido intracelular. Paralelo a esses dois, nós teríamos, para acessar todos os tecidos do nosso corpo, um outro líquido também chegando a eles através do sangue, que seria o plasma, a parte líquida do sangue, como vamos ver mais adiante. Essa constituição do que nós chamamos de oceano, momentaneamente aqui, oceano interno, ela se representa no que o fisiologista Claude Bernard, em 1878, denominou de meio interno. Aqui a representação. Nessa figura, nós temos o que chamamos de compartimentos do nosso corpo, que é dividido no meio intracelular, está aqui separado pela membrana celular, o líquido intracelular, que a gente chama de LIC, abreviando. E tudo que está fora da célula, que nós chamamos de LEC, líquido extracelular. Obviamente que esse líquido extracelular ele se subdivide em intersticial, que eu vou chamar de LEC-I,
e o plasma, que eu vou chamar de leque P, né, que está dentro do sangue. Eu estou representando aqui em algumas cores que vão nos ajudar ao longo da projeção. Uma observação importante que podemos fazer a partir dessa imagem é que nós vemos que a maior parte do líquido no nosso corpo se encontra dentro das células. Aliás, somos seres constituídos por células e todas as células contêm líquido intracelular. Essa quantidade de líquido intracelular ela é bem superior à quantidade do líquido extracelular, principalmente se comparado em seus subcompartimentos, o líquido intersticial e o líquido que está no plasma. Então, nessa situação, nós temos maior quantidade de líquido intracelular, seguido do intersticial, seguido do plasma. Esse ambiente criado pelo meio interno seria então o oceano que nós carregamos, os seres quando saíram do oceano e foram para a Terra, carregaram o oceano dentro de si, formando o seu meio interno. Ora, se o oceano favoreceu a origem da vida em função da estabilidade de seus constituintes, esperaríamos então que esse meio interno trouxesse consigo também essa capacidade de estabelecer, de se manter numa estabilidade. Voltando para os constituintes do meio interno, né, o líquen e o leque, nós vamos identificar nesses dois grandes compartimentos do corpo, de um modo geral, dos animais, que vamos encontrar neles água e solutos, né, pensando de uma maneira bem ampla. A água, o solvente universal, diluindo então esses solutos que são de diferentes naturezas, diferentes composições, como vamos ver ao longo de todo o curso. Esses constituintes, a água e os solutos, são mantidos em quantidades estáveis para poder garantir justamente esse mecanismo que possibilita o metabolismo celular contínuo. Esse mecanismo de estabilidade, ele é bastante simples se pensarmos no raciocínio. Olhando essa imagem, vamos ver que a estabilidade desse ambiente, que está representado por esse recipiente, ela é mantida desde que toda vez que há um ganho de algo, esse ganho é compensado por uma perda. E ao mesmo tempo, se houver alguma perda de algum dos elementos, é possível haver ganho, de tal modo que a estabilidade ou nível desse meio ele é mantido. Ou seja, se houver ganho, tem que ter perda, se houver perda, tem que ter ganho, para que se mantenha essa estabilidade. Esse mecanismo simples que mantém a estabilidade do meio interno, em conjunto, macroscopicamente, a gente vai chamar de homeostase. Homeostase é um conceito desenvolvido pelo Walter Cannon em 1932, a partir originalmente das ideias do Claude Bernard sobre meio interno, que significa manter essa condição similar, apesar, né, mesmo diante da instabilidade externa, né, manter a estabilidade do meio interno a despeito das variações do meio externo. Esse é o conceito de homeostase. Voltando um pouco mais sobre o meio interno, nós vamos identificar, né, retornando para a mesma figura, que os compartimentos eles estão separados por barreiras, seja a membrana celular, que delimita a própria estrutura celular e, com isso, separando o líquido intracelular do líquido intersticial, seja a parede do capilar, né, que está representada aqui tracejadamente, que separa o líquido do plasma, né, que está constituindo o plasma, do líquido intersticial. Essas trocas que ocorrem entre esses compartimentos, o próprio desenho chama a atenção de que se dá de uma forma muito mais ampla e fácil entre o plasma e o líquido intersticial do que o líquido intersticial com o líquido intracelular, né? Por quê? Vocês devem recordar da biologia celular que a membrana celular é uma membrana semipermeável, o que significa que ela deixa passar algumas coisas, mas não outras.
e desse modo ela cria um ambiente diferencial de substâncias. A água, por sua vez, ela se distribui de modo equitativo em relação aos solutos, mas os solutos eles teriam aí alguma dificuldade de distribuição em função dessas barreiras. A gente vai precisar retornar, só recordar rapidamente alguns pequenos conceitos, pequenos grandes conceitos importantes para entender esses movimentos nos compartimentos. O primeiro deles é a difusão, né? Difusão significa uma movimentação das partículas a partir do gradiente de concentração. Observando a figura, facilmente vocês vão entender o processo de difusão. Se pensarmos num corante, né, numa partícula de corante adicionada num becker com uma certa quantidade de água, vamos observar que essa concentração da partícula de corante ela vai aos poucos sendo dissolvida, né, e se dissipa homogeneamente em todo o líquido no qual ela foi adicionada. Esse movimento se deu porque as moléculas que estavam concentradas nessa partícula, elas procuraram um ambiente onde havia menos concentração delas, que correspondia à água no entorno dela. Então ela sai, né, do ambiente mais concentrado para o menos concentrado. Isso é uma força de movimento. Outra definição, outro conceito importante é o de osmose. Ali nós pensamos nas partículas de corante que saem do seu ambiente mais concentrado para o menos concentrado, vimos anteriormente agora. Nesse caso, quando a gente fala de osmose, o que vai se mover é a água. Na verdade, a água ela vai buscar diluir os solutos. E para isso, isso vai acontecer em situações onde você se defronte com barreiras nas quais a água pode passar, mas o soluto não pode passar. É o caso desse exemplo, onde eu tenho dois compartimentos, o compartimento A, que vai até aqui o meio dessa estrutura em formato de U, e o compartimento B, que vai até aqui também ao meio. O compartimento B apresenta uma quantidade de soluto, representado por essas bolinhas arroxeadas, que aí no caso seriam moléculas de glicose, para representar mais especificamente, que é bem menor do que no compartimento A. Contudo, a quantidade de água dos dois compartimentos é a mesma. Se colocados nessa situação, separados por uma barreira seletivamente permeável à água, mas não à glicose, com o passar do tempo a água vai se difundir, né, vai se transportar, vai passar, né, para o lado onde há mais moléculas de glicose, de forma a dissolver, vamos dizer assim, a tornar esse ambiente menos concentrado em comparação ao que ele era anteriormente e, ao mesmo tempo, mantendo uma concentração semelhante ao do outro. Veja, nesse caso, a água passa do ambiente A para o ambiente B, ocorre um aumento de volume desse compartimento. Mas se formos comparar em termos de concentração, A e B, nesse momento, estariam em equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio osmótico. Ele reduz a água, reduz então proporcionalmente a concentração do soluto. Aumenta-se o volume, mas se encontra o equilíbrio em termos de concentração. Então, A e B ficariam em equilíbrio osmótico, e esse equilíbrio osmótico é um equilíbrio químico também. Voltando à parede da membrana celular, lembrando da seletividade dessa membrana, nós vamos recordar que há um desequilíbrio entre o ambiente intracelular, o líquido, e o ambiente extracelular, constituído do líquido intersticial e do plasma. Essa diferença química, né, não se representa em termos de osmolaridade. A célula, os compartimentos do corpo como um todo, intersticial e o plasma, eles estão
em equilíbrio osmótico, eles devem se manter em equilíbrio osmótico. Para isso, a homeostase vai continuamente trabalhar, a gente vai falar mais sobre isso. No entanto, quando a gente olha quais exatamente os solutos estão dentro da célula e quais estão fora da célula, a gente encontra uma diferença que é importante do ponto de vista da fisiologia. Nesse gráfico, né, representando os ambientes do líquido intracelular, o líquido em amarelo, as barras em amarelo, o líquido extracelular em seus dois compartimentos, o intersticial em verde e plasma em vermelho. Eles representam, essas colunas estão representando aqui a quantidade em concentração por milimol por litro de substâncias como o sódio, dos íons sódio, potássio, cloro, o bicarbonato e proteínas e outros solutos. Quando nós olhamos esse gráfico, nós vamos perceber que do lado de fora da célula, tanto no intersticial quanto no plasma, nós temos muito sódio. Em compensação, dentro da célula nós temos pouco sódio. Fora da célula nós temos pouco potássio, nós temos muito potássio dentro da célula. Isso também acontece com o cloro, um pouco com o bicarbonato e com as proteínas a gente tem o inverso, né? Nós temos muitas proteínas dentro da célula, nenhuma proteína no líquido intersticial e algumas proteínas dentro do plasma, que seria no caso as proteínas plasmáticas, né? Essa distribuição diferencial ela tem impacto, como eu já falei, na fisiologia e a gente vai explorar um pouco mais adiante em outros sistemas e tudo mais. Mas é importante vocês terem em mente que esse é um retrato que demonstra a importância das barreiras, né, que separa a célula do líquido intracelular do líquido extracelular e que tem impacto nas trocas entre esses dois ambientes. Lembrando que essas trocas são fundamentais para a produção de energia. Lembrando também, mais uma vez, que essas diferenças de concentração em relação aos solutos não têm impacto sobre o equilíbrio osmótico entre os compartimentos. Nós vimos que há mais, pensando em quantidade, há mais água ou líquido dentro das células, mas porque nós temos mais células, o espaço intracelular é pequeno, né? Muito pequeno, e os vasos eles chegam aos tecidos, mas são parte desse tecido, né? Então, quando nós olhamos todos esses compartimentos, nós vamos, no total, encontrar um equilíbrio osmótico entre eles, embora nós também identifiquemos um desequilíbrio em termos de tipo de soluto. Bom, coloquei aqui esse slide chamado salvo-conduto, uma palavra, uma referência ao direito, né, no sentido de, nesse momento, o que é mais importante para a gente é entender alguns princípios. Portanto, essa confusão entre o que é difusão, o que é osmose, é muito comum. Talvez alguns de vocês sintam essa dificuldade. Então, nesse momento, não cabe gastar tanta energia tentando, então, fundamentalmente separar esses dois princípios. A ideia principal é que as substâncias que constituem, substâncias que são microscópicas, aquelas que a gente não consegue visualizar, que a gente não está muito próximo a elas, e que precisamos imaginar para compreender, então, exatamente os mecanismos fisiológicos que garantem a vida, é que essas moléculas, essas substâncias, de um modo geral, elas se movimentam dentro do nosso organismo. Elas se movimentam para dentro e para fora das células, no que garante o metabolismo celular. Esse movimento ele só ocorre porque existem forças. Essas são as forças de difusão e a força de osmose. Esse movimento ele sempre vai ocorrer, né, dentro de um local onde é mais
para onde há menos. Então, a água ela vai diluir, né, onde há uma concentração maior, né, no caso da osmose. O soluto ele tem uma força de concentração, ele tende a sair de um lugar onde ele está mais concentrado para onde está menos concentrado. Eu costumo dizer, se você vai assistir, fazendo uma analogia, assistir um show, alguma coisa, um espetáculo, e você chega num local onde está muito cheio de gente, ele está muito concentrado. Então você vai sofrer um pouco ao assistir ao espetáculo ali. Se você se afasta um pouco dali, você vai encontrar um ambiente mais folgado, né? Então ali é menos concentrado. Seria um pouco essa busca por um ambiente mais folgado, vamos dizer assim, que as partículas fazem no seu dia a dia, no seu momento a momento. Então é de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, onde eu posso estar mais à vontade, vamos dizer assim. Só que isso só ocorre se houver portas por onde passar. Então esse movimento de sai porque aqui está muito concentrado para ir para ali que está menos concentrado, se eu tiver por onde passar. Observem e lembrem do sódio que eu acabei de mostrar no slide anterior. Você tem mais sódio do lado de fora da célula, e se pensarmos no movimento de concentração, no movimento de difusão, esperaríamos que tivesse tanto sódio dentro quanto fora da célula. Isso não ocorre simplesmente porque o sódio não tem por onde passar na membrana celular. São pouquíssimos os canais de cálcio abertos por onde o íon pode passar, de tal maneira que ele é retido do lado de fora da célula. Em algumas situações vão surgir portas para esse íon passar, mas no normal, no geral, não há essas portas. Então, ele fica retido. E claro, na hora que a gente abre mecanismos extra, né, esses que nós estamos abordando aqui, do maior para o menor, do mais concentrado para o menos concentrado, são mecanismos que envolveriam então o gasto de energia. Vocês devem também recordar da biologia celular, transporte com gasto de energia. Então, se eu quero transportar o sódio de um lugar menos concentrado para um lugar mais concentrado, eu posso fazer isso sim, mas para fazer isso eu vou gastar energia, vou ter que gastar aquelas moléculas de ATP que é o objetivo maior da célula produzir para poder fazer esse movimento. Essas trocas são fundamentais, espero que vocês tenham tido oportunidade de ver um pouco mais sobre isso nas outras disciplinas anteriores. Bem, voltamos então à ideia do meio interno, que constituiria nosso ambiente de trocas, que levaria para as células os nutrientes, os ingredientes essenciais para a produção da energia tão necessária à vida celular. Bom, essas trocas, nesse caso, elas vão estar operando a partir do leque I. Lembrem, líquido extracelular intersticial, líquido que está banhando as células, ele está diretamente relacionado com o líquido intracelular, o citoplasma da célula. As trocas são constantes, eu representei nessas setas aqui a entrada de nutrientes que são retirados, né, do leque I para serem aproveitados pelo líquido intracelular no seu metabolismo. Essas trocas são dinâmicas. Há constantemente uma troca do leque I para o líquido, fazendo a passagem dessas substâncias. Novamente, lembrando que é preciso ter por onde passar, por onde fazer essas trocas. Acontece que é preciso considerar também que o metabolismo celular, ele produz resíduos, ou seja, na nossa linguagem mais coloquial, ele produz lixo. E lixo precisa ser recolhido, também não pode ficar nem dentro da célula, nem no líquido intersticial. A troca que o leque faz com o leque retira do leque, o leque retira, do leque o nutriente e devolve para ele o lixo. Então veja que é uma troca injusta, mas constante. Daí que é importante continuamente tanto chegar nutrientes para repor esses que são consumidos, quanto retirar esses resíduos que são produzidos. Essa contínua reposição de nutrientes e limpeza
é feito justamente pelo sangue, pelos vasos que aportam todos os tecidos. Na maioria dos animais nós vamos ter sistemas de vasos que fazem exatamente esse papel. Mesmo que não seja o sangue propriamente dito, se a gente pensar nos insetos, nós vamos ter a linfa e tem outras substâncias, mas que fazem exatamente esse aporte, seja dos nutrientes, levando para todos os cantos das células os nutrientes que vão recompor o leque I, como retirando desse líquido intersticial o que foi depositado de lixo nele pelo metabolismo celular. Essa distribuição que o sangue faz, especificamente a parte líquida do sangue, que é o plasma, o leque P, faz, é o primeiro sinal, o primeiro elemento para a gente introduzir os sistemas fisiológicos. O sangue é distribuído pelo sistema cardiovascular, um sistema fisiológico. E o que a gente está mostrando aqui é que nós precisamos de ter um ambiente, um meio interno estável para garantir a vida de todas as células. Para manter esse meio interno estável, nós começamos a mostrar que a homeostase é fundamental. A homeostase ela é garantida porque essa manutenção do meio interno estável depende das trocas dinâmicas entre célula e seu meio extracelular. Para que isso possa continuar ocorrendo, entra em cena os sistemas fisiológicos que garantem a possibilidade disso. Sistema circulatório, nesse caso, fundamental, distribuindo para todos os tecidos sangue, levando nutrientes novos para repor o que foi consumido e retirando desses tecidos os resíduos.